32. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 311. Dê-me uma segunda chance. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Kaiotorne não levantou a cabeça desta vez. Nem me dei ao trabalho de perguntar por aí sobre você. Simplesmente presumi tudo e aproveitei a primeira oportunidade que tive para te matar e me libertar. Os ombros de Kaiotorne tremeram e depois se curvaram. Todos aqueles anos trancado naquele quarto escuro sem fim à vista. Era mais fácil acreditar que você também era um daqueles porcos. Eu só queria matar mais, descarregar minha raiva. Não me importava quem você fosse. Ele engoliu em seco. Mas eu estava errado. E o pior é que foi preciso ver você se importar, não só com Elora, mas com aquela frágil garota humana, para perceber o quanto eu estava errado. Agora é tarde demais. Ninguém pode ser tão misericordioso a ponto de perdoar alguém que tentou apunhalá-lo pelas costas várias vezes, especialmente quando ele estava mais fraco. Eu sei disso. Kaiotorne tremeu. Você provavelmente vai me jogar de volta naquela prisão de qualquer jeito. Eu sei disso, e mesmo assim fiquei para trás em vez de fugir daqui e desaparecer. Essa era a única maneira que me restava de mostrar minha sinceridade, e eu fiz isso. Agora cabe a você confiar em mim ou não. Kaiotorne soltou um suspiro lento e trêmulo e, pela primeira vez desde que falara, parecia verdadeiramente destruído. Eu não pude proteger a pessoa que eu amava. Eu não pude vingá-la. E quando tive a chance de servir alguém que poderia realmente mudar tudo, cuspi na cara dele e tentei apunhalá-lo pelas costas. Ele se curvou novamente, mais baixo do que antes, pressionando a testa no chão frio de pedra. Se ainda quiser me dispensar, faça isso. Não vou resistir. Mas se houver alguma utilidade para uma arma quebrada como eu, então me dê outra chance. Por favor, meu senhor. Damon fez uma pausa, olhando para o homem com uma expressão indiferente. Tudo o que ele disse estava certo, mas havia uma coisa que ainda não fazia sentido. Você continua não sendo honesto comigo. Damon soltou um suspiro. Você não acha que deveria ser aberto sobre tudo, especialmente quando está tentando implorar por perdão? Kaiotorne tremeu. Não, meu senhor. Eu não escondi nada de você. Realmente não pretendo fazer mais nada antes de confirmar se isso prejudicará seus planos futuros ou não. Vamos lá. Não me venha com essa de bobagem, zombou Damon. Meu senhor, não esconderei mais minhas intenções. Quero segui-lo. Quero que me dê outra chance, só porque acredito que segui-lo me dará mais força e poder do que consigo reunir sozinho. Ele admitiu. Isso não era tudo. Kaiotorne continuou resolutamente. E eu quero me tornar mais forte porque a pessoa que eu quero matar é muito mais forte do que eu, até mesmo você. Ele é alguém de quem você não pode se dar ao luxo de se tornar um inimigo. Foi por isso que eu quis esperar para lhe contar sobre isso. Se ele realmente se tornar seu aliado ou permanecer neutro em relação a você, se ele não cruzar seu caminho, eu estava preparado para abrir mão da minha vingança, mesmo que isso signifique tudo para mim. Os olhos de Damon se estreitaram. Você estava preparado para esquecer completamente a sua vingança. Mesmo depois de tudo isso? Ele simplesmente não conseguia acreditar em algo assim. Se fosse ele, jamais poderia e jamais abriria mão de algo assim. Kaiotorne ergueu a cabeça levemente, o suficiente para que seu olhar encontrasse o de Damon novamente. Não, disse ele suavemente. Eu não teria esquecido. Nunca. Mas eu teria enterrado tão fundo que nem eu conseguiria alcançar. Porque você está me dando outra chance e uma pequena esperança. Talvez não nesta década. Talvez não na próxima, mas algum dia, em algum momento no futuro, acredito que sua força superará em muito a daquele bastardo, e quando chegar a hora, quando ele for tão insignificante quanto um inseto para você, talvez então considere o pequeno pedido deste humilde servo. Até lá, eu o servirei sinceramente, meu senhor. Estou disposto a apostar tudo em minhas palavras, meu senhor. Estou pronto para fazer o juramento de sangue. Se eu trair novamente, ficarei aleijado, algo pior que um cadáver. Damon não respondeu imediatamente. Ele ficou parado, imóvel, com a interface do sistema ainda aberta à sua frente. O botão dispensar seguidor brilhava em vermelho sob seu dedo, a um único toque de distância. Kaiotorne permaneceu de joelhos, exposto e vulnerável em todos os sentidos. Não havia mais defesas no homem, nem mentiras, nem bravatas, nem mesmo dignidade. Apenas uma espada quebrada implorando para ser reforjada. Damon olhou fixamente para o botão brilhante.
Tão simples. Um toque e tudo estaria acabado. Sem segundas chances. Sem fardos extras. Ele poderia apagar Kael'thorn da sua lista de preocupações, sair ileso e nunca mais ter que pensar naquele homem. Mas o vampiro estava disposto a fazer um juramento de sangue. Seria ele tão louco a ponto de se aleijar só para ter outra chance de apunhalá-lo pelas costas e matá-lo? Eles não tinham nenhuma inimizade pessoal entre si. Não importava o que ele pensasse, simplesmente não tinha lógica. Não que o louco precisasse ser lógico. Não havia sentido em tentar encontrar lógica na loucura. Havia também a história comovente e profundamente emotiva que ele havia inventado. Damon sabia que provavelmente era um babaca, que não acreditava nem simpatizava com o sujeito, mas ainda assim era um não categórico. Ele não ia distribuir perdão como se fosse doce para cada filho da mãe chorão que se aproximasse dele com um passado trágico e olhos marejados. E ainda assim, seu olhar caiu novamente sobre Kael'thorn, o vampiro ainda ajoelhado com a testa no chão. Já que ele estava disposto a fazer o juramento de sangue, e o próximo destino dele seria aquele lugar, ele realmente não tinha nada a perder neste acordo. Era uma situação vantajosa para todos, e nada o impedia de aceitá-la. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 312. Eu rejeito você como meu seguidor. Damon olhou fixamente para a interface do sistema por mais um momento antes de selecionar sim sem hesitar e encerrar decisivamente o contrato vinculativo de seguidor. Estou rejeitando você como seguidor, disse ele categoricamente. As palavras o atingiram com mais força do que qualquer golpe. Kael'thorn empalideceu ao erguer os olhos, confuso e desesperado. Meu senhor, eu disse que você não é meu seguidor, repetiu Damon. Não estou lhe dando um contrato vinculado ao sistema. Você não receberá nenhum benefício oficial de seguidor. Não receberá um título, uma parte do meu saque ou acesso aos recursos da facção. Não terá privilégios, imunidade e nenhum nome sob a minha bandeira. Aos olhos do Salão de Sangue, você será apenas um vampiro desgarrado vagando perto de um lorde em ascensão sem permissão. Você ainda será um prisioneiro e poderá até ser caçado. Kael'thorn abriu a boca, mas Damon não parou. Sua vida vai piorar a partir daqui, não melhorar. Estou indo para um lugar onde até eu posso morrer, muito menos um traidor sem uma fração da sua antiga força. Você não terá privilégios de teletransporte do sistema. E não há garantia de que eu me importarei se as coisas derem errado. Damon olhou para ele e soletrou. Deixe-me perguntar de novo. Você ainda quer me seguir? Kael'thorn não respondeu imediatamente. Olhou para as próprias mãos, cicatrizadas, trêmulas, vazias. Então, forçou-se a ficar de joelhos. Se esse é o caminho que devo seguir, que assim seja. Eu já estava morto no dia em que ela morreu. Tudo desde então foi apenas tempo emprestado. Se eu tiver que andar pelo fogo sem armadura para provar que sou digno, eu o farei. Servirei sem título, sem vínculo. Servirei até me esgotar ou até que você veja algo em mim. Damon observou em silêncio. Então jure. Deixe-me ver esse juramento de sangue. Kael'thorn mordeu o polegar sem hesitar, deixando o sangue pingar na pedra. Ele bateu o punho contra o peito. Por meu sangue e minha alma, juro servir ao Senhor Deus sangrento até que a morte me leve ou ele não encontre mais utilidade em mim. Se eu trair novamente, que meu sangue apodreça e minha alma seja amaldiçoada. Ding. Você tem uma nova solicitação de seguidor. Deseja aceitá-la? Damon assentiu levemente e aceitou rapidamente desta vez. Levante-se. Você não é meu seguidor. Mas vai andar atrás de mim por enquanto. Kael'thorn levantou-se lentamente, uma estranha calma o invadindo. Sim, meu senhor. Damon não respondeu. Simplesmente se virou e foi embora. Vamos ver se você ainda estará de pé quando chegarmos ao outro lado. Damon se preparava para sair quando Kael'thorn o deteve pela segunda vez. Meu senhor, por favor, espere. Antes de partirmos, posso sugerir que passemos no tesouro do Salão Sangrento. Sugeriu Kael'thorn. HMMM. O Salão de Sangue tem um tesouro. Damon ficou surpreso. A atualização de segundo nível ainda não estava completa, então ele não imaginava que teria um. Kael'thorn deu um sorriso fraco. Claro que tem um, meu senhor. Todo salão, não importa quão pequeno ou grande, tem um. Lord Varnix costuma ser mesquinho quando se trata de coisas assim. A menos que você tire coisas das garras do homem, ele não lhe entregaria nada de bom grado. Damon assentiu. Tudo bem. Vamos dar uma olhada.
Ele não esperava que o cara fosse útil tão cedo e estava bastante curioso para ver o que aquele tesouro realmente oferecia. Kaiotorn curvou-se profundamente e virou-se sem hesitar, guiando Damon pelos corredores sinuosos do salão de sangue. Ele finalmente parou diante de uma porta selada de obsidiana adornada com glifos vermelhos sangue. Este é o primeiro cofre do tesouro. Ele curvou-se e deu um passo para trás. Damon deu um passo à frente e colocou a palma da mão na porta. Quase imediatamente, a porta estremeceu. Um zumbido profundo e estridente ecoou pelo corredor, e os glifos brilharam um a um, pulsando como um batimento cardíaco. Com um gemido áspero, o cofre se abriu lentamente, liberando uma lufada de ar frio. Antes que Damon pudesse ver o que havia lá dentro, Varnix apareceu rapidamente à sua frente. Meu senhor, se tivesse me pedido, eu teria escoltado pessoalmente até aqui. Ele se virou para lançar um olhar penetrante a Kaiotorn antes de voltar a olhar para Damon. Damon sorriu. Você está me dizendo que eu deveria te informar de cada detalhe antes de me mexer, Varnix? A expressão do vampiro ancião se contraiu, embora seu arco permanecesse impecável. Claro que não, meu senhor. Você é livre para fazer o que quiser. Eu só quis dizer. Existem certos protocolos em vigor para garantir sua segurança. O tesouro não é apenas uma sala de saques, é uma câmara de relíquias ligadas ao sangue, algumas das quais lembram seus últimos portadores. E nem todas elas gostam de novas mãos. Os olhos de Damon brilharam. Qualquer detalhe poderia ajudá-lo em seu próximo destino. Então, ele precisava estar o mais preparado possível. Ao ver que Damon não respondia, Varnix curvou-se novamente e ofereceu-se. Então, pelo menos, permita-me servir como seu guia. Damon assentiu, e Varnix entrou na enorme câmara. O cofre se estendia por toda a extensão, esculpido em pedra negra que brilhava levemente com veios carmesim. Fileiras de caixas lacradas cobriam as paredes, mas a maioria delas, pelo visto, eram apenas poções. Meu senhor, permita-me lembrá-lo de que agora você tem permissão para retirar um tesouro do cofre devido ao seu título atual. Varnix fez uma pausa longa o suficiente para enfatizar as palavras um tesouro. Mais do que isso ativaria a maldição protetora do cofre de sangue. E mesmo você ainda não está imune a isso. Kaiotorn acrescentou imediatamente. Acho que o Lorde também pode retirar alguns consumíveis e 3 livros de habilidade. Ou estou errado? Você não está errado, admitiu Varnix com os dentes cerrados, claramente descontente por Kaiotorn saber de algo que ainda não pretendia compartilhar. Eu já ia chegar a esse ponto. Você apenas declarou antes que eu pudesse explicar as coisas ao senhor. Claro que sim. Kaiotorn sorriu. Varnix o ignorou e continuou a explicar. Deus vampiro mais forte. Capítulo 313. O que escolher? Varnix o ignorou e continuou a explicar. Essas permissões são concedidas sob a cláusula provisória de um Lorde do Salão em ascensão, vinculadas ao nível de autoridade e à patente de sangue atuais. No entanto, disse ele, voltando seu olhar penetrante para Damon, esses itens adicionais ainda devem ser escolhidos com sabedoria. O cofre não tolera ganância levianamente. Damon riu baixinho. Sem problemas. Só vou levar o que me for permitido. Ele caminhou mais para dentro, com os olhos percorrendo as caixas de poções. A maioria eram poções avançadas que só podiam ser consumidas após atingir o nível 50. Damon já tinha muitos deles e não precisava particularmente de mais. É claro que ter mais nunca faria mal. Se não houvesse mais nada, ele poderia simplesmente estocar alguns. Ele continuou olhando ao redor e, surpreendentemente, havia poções ainda mais valiosas no fundo do cofre. Eram poções que só podiam ser usadas após atingir o nível 100 e oficialmente alcançar o rank se eram extremamente valiosas e raras, e até mesmo uma única poção era vendida por milhares de moedas de ouro. Uma poção de cura de nível K podia ser considerada uma segunda vida e geralmente era acumulada por grandes guildas para emergências. Em sua vida passada, Damon ansiou por vários dias por ter apenas uma na mão para ser mais eficiente em abates maiores. Mas havia várias delas paradas à sua frente. Ou Varnix era muito mais engenhoso do que deixava transparecer. Ou o salão de sangue tinha reservas mais profundas do que Damon pensava inicialmente. TSK. Damon estalou a língua. Aquele velho desgraçado morreu cedo demais. Se ele soubesse que o mestre dos venenos era um PNJ de armadilhas de antemão, com certeza teria extraído mais algumas poções antes que tudo virasse um inferno. Ele caminhou até lá e casualmente pegou um frasco preto e elegante rotulado,
Dose de cura do coração, classificação C. Clayton explicou rapidamente, não é apenas uma poção de cura. Essa regenera carne, osso e mana simultaneamente. Pode até atrasar a morte, congelando a dissipação da alma por 10 segundos inteiros. Damon sorriu e assentiu. Ele já sabia, mas não se importava que seu novo estagiário não remunerado, ansioso, explicasse tudo. Então, colocou o frasco de volta. Isso era bom, mas ele ainda queria dar uma olhada no resto. Seguindo em frente, sua atenção foi atraída por uma enorme estante repleta de todos os tipos de livros. A coleção de livros de habilidades. A prateleira era dividida em níveis. As prateleiras inferiores continham livros de habilidades comuns, como alquimia, maestria de espadas e corte sangrento. Mesmo sem alguns deles, Damon tinha quase certeza de que conseguiria muitos deles nas terras sangrentas. Não havia necessidade de desperdiçar suas 3 escolhas com esses livros. Damon mal olhou para elas. Ele já havia superado esse estágio há muito tempo. Em seguida, estavam as prateleiras do meio, que continham algumas das habilidades cruciais específicas do clã dos vampiros. Havia manipulação de sangue, que ele já tinha, correntes sanguíneas, uma habilidade rara de controle que permitia manifestar sangue como correntes vivas, útil tanto para controle de multidões quanto para manipulação do campo de batalha, e muito mais. Os olhos de Damon pousaram em portão de sangue, uma habilidade de teletransporte semelhante à que Lore estava usando. Ele tinha apenas habilidades de teletransporte básicas até então, e isso poderia ser particularmente útil e economizar muito tempo e ouro para ele. Ele decidiu escolher esta e continuou navegando. Havia todo tipo de habilidades chamativas, mas Damon se concentrou em uma que poderia ser particularmente útil para ele. Domínio de sangue, uma habilidade baseada em aura que pode forçar seres de linhagem inferior à submissão, causando uma espécie de medo e paralisia momentânea se a diferença for grande o suficiente. Damon sorriu. Com sua linhagem, tal habilidade era basicamente uma trapaça. Ele definitivamente escolheria essa como segunda opção. Ele então viu algumas outras habilidades que poderiam ser muito úteis, algumas das quais ele nunca tinha ouvido falar antes, mas, no final, ele se absteve de fazer uma escolha enquanto olhava para cima para ver a prateleira superior que tinha os livros de habilidades de nível superior. Naturalmente, estes deveriam ser os melhores livros de habilidades disponíveis no cofre, e havia apenas 5 deles. Esses livros de habilidades de primeira linha irradiavam uma presença opressiva. Ao contrário das fileiras ordenadas das prateleiras inferiores, estes estavam espaçados, cada um selado em vidro protetor ou preso em correntes com inscrições de glifos antigos. O primeiro era encadernado no que parecia couro escamado e exalava calor a cada respiração. Seu título brilhava, Ascensão da Chama Sangrenta. Pela breve descrição do sistema, Damon descobriu que era uma técnica de fusão que permitia ao usuário acender sua linhagem, combinando temporariamente afinidade de fogo com magia de sangue para desencadear ataques explosivos que aumentavam com raiva e vitalidade, um poder volátil, mas incrivelmente destrutivo. Damon já tinha uma afinidade permanente com fogo, então ele não precisava de uma habilidade como essa. O próximo livro também se revelou igualmente inútil, Ritual da Lua Carmesim. Este não era uma perícia no sentido tradicional. Era essencialmente um ritual sombrio. Um aprimoramento para todo o grupo que exigia um rito de sangue sob o luar, fortalecendo todos os vampiros ao seu alcance. Exigia 1000 sacrifícios. Embora Damon tivesse quase certeza de que não se enquadrava na categoria de moralmente bom, ele também não planejava fazer algo assim tão cedo. Ele teria pelo menos considerado isso para guerras de guildas e coisas do tipo, se não fosse pelo absurdo sacrifício de almas que isso exigia. Havia também a parte em que os sacrifícios não precisavam ser humanos. Isso significava que ele poderia sacrificar 1000 demônios ou criaturas igualmente cruéis para obter o mesmo efeito. Nesse caso, ele não se importaria em usar a habilidade, e sua consciência não tinha nenhum problema com isso. Mas isso pode esperar. Não havia pressa em aprender essa habilidade e definitivamente não era sua principal prioridade no momento, especialmente quando tantas outras habilidades utilitárias estavam disponíveis e ele precisava urgentemente. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 314. Mandato do Soberano de Sangue então veio. Requiem Sangrento. Uma habilidade que usava a própria vida do conjurador para alimentar penalidades em área. Sangramento, lentidão, silêncio, tinha tudo. No entanto, a habilidade tinha um tempo de conjuração enorme e, se interrompida no meio do caminho,
O efeito colateral poderia deixar o conjurador quase morto. Damon franziu a testa. As habilidades de alto nível não estavam se desenvolvendo como ele esperava. Nesse ritmo, as prateleiras do meio seriam muito mais úteis para ele do que as de cima. Ele estalou a língua e olhou para o próximo. O quarto livro era aquele para o qual Varnix não parava de olhar, berço da primeira presa. Estava mais bem fechado que os demais, zumbindo com feitiços de proteção em camadas. Damon não conseguiu obter nenhuma informação do sistema, exceto um termo, não disponível. Quando perguntou a Varnix sobre isso, o velho vampiro hesitou e então murmurou: isso foi deixado pelo primeiro Lorde do Salão de Sangue. Ninguém ousou reivindicá-lo desde então. Isso foi algum tipo de legado. Bem, não importava. Se ele não conseguia pegar, então não conseguia. Não havia sentido em se preocupar com isso. Ele passou para o último. Era o quinto e último tomo. Ao contrário dos outros, não tinha amarras, nem correntes. Pairava no lugar, cercado por partículas flutuantes de essência de sangue. Não havia título, apenas uma marca gravada no ar acima dele, em forma de coroa. No momento em que Damon olhou para ela, um arrepio percorreu sua espinha. Jing. Livro de habilidade desconhecido detectado. Autoridade de linhagem requerida. Jing. Aviso. Interagir pode alterar a impressão da sua alma permanentemente. Jing. Condição. Somente aqueles que desbloquearam uma linhagem ancestral fragmentada podem tentar criar um vínculo. Os olhos de Damon se estreitaram. Esta era claramente destinada a ele. Ele sentiu o sangue ferver de desejo, impelindo-o a seguir em frente. No final, Varnix falou sobre como este também exigia algum tipo de reconhecimento e o alertou para não selecionar o livro, mas Damon estendeu a mão sem hesitar. As partículas de sangue se fundiram, o símbolo da coroa brilhou uma vez e o livro se estilhaçou, seu conteúdo se derramando sobre ele como uma chama líquida. Jing. Você adquiriu a habilidade incompleta, Mandato do Soberano de Sangue. Jing. Efeito passivo. Todas as habilidades baseadas em linhagem ganham mais 15% de eficácia. Damon inspirou, sua visão brilhando em vermelho por um instante. Agora sim, murmurou, valeu a viagem. Um aumento de 15% poderia não significar muito para outras linhagens, mas a sua era especial. Isso, mais uma vez, melhoraria sua capacidade de extração e a tornaria mais eficiente. Damon sorriu. Ele realmente não esperava tamanha dádiva estando sentado dentro de sua casa. Ao lado, Varnix ficou paralisado, em choque. Ninguém conseguira tocar naqueles dois últimos livros por anos e anos, e agora, finalmente, um deles fora reivindicado, sem mais nem menos. Ele se virou para encarar o jovem Lorde sob uma nova luz. Parece que o cofre reconheceu sua reivindicação, meu senhor. O Salão de Sangue ainda pode ressurgir? Teuton, parado ao lado, engoliu em seco. Seus joelhos estavam fracos. Sua decisão realmente fora acertada. Ele sentia isso em suas entranhas. O senhor se tornara mais forte novamente. Damon levou algum tempo para se sentar e absorver completamente as consequências da absorção do livro de habilidades, mas parecia que não se tratava de uma habilidade tradicional. Nenhuma memória ou conhecimento foi transferido. Era apenas o efeito passivo. Estava tudo bem. Ele não reclamou. Ele então voltou e escolheu as duas opções que já havia confirmado. Decidiu aprendê-las mais tarde, quando estivesse do lado de fora do tesouro. Afinal, ainda tinha um tesouro principal para escolher. Também vou levar estes dois livros. Damon os tirou da prateleira, e Varnix assentiu com um sorriso amargo. Um de seus livros mais preciosos já havia sumido, e o velho vampiro não se importava nem um pouco com as habilidades intermediárias. Damon continuou olhando ao redor, seu olhar percorrendo a sala. Havia mais prateleiras de poções, prateleiras de talismãs e até algumas joias espalhadas por ali. As joias são consideradas tesouros e não consumíveis, acrescentou Varnix rapidamente. Damon riu baixinho e assentiu. Ok, eu entendo. Ele já tinha tirado muito do pobre sujeito, mas isso não significava que iria parar. Afinal, ainda lhe restava sua cota. Ele passou pelas prateleiras, dando uma olhada em tudo. Ainda assim, tinha uma última escolha. No momento, todos os seus itens eram uma porcaria, então ele precisava fazer valer a pena. Ele vasculhou prateleira após prateleira de mais consumíveis antes de finalmente chegar à seção de equipamentos. A seção de equipamentos era bem escassa. Assim como os livros de habilidades,
Não havia muitos, e a seleção mal ocupava 3 prateleiras. Mesmo assim, os itens na prateleira não eram nada de especial. Os bons certamente já tinham sido completamente eliminados há muito tempo. Damon ignorou a maior parte da prateleira até que seus olhos avistaram algo estranho no canto, envolto em uma espécie de barreira de sangue. Um amuleto. Mais especificamente, um amuleto dourado que irradiava energia sagrada. Espera aí, isso é um amuleto de nível épico? Damon o pegou imediatamente. Ele não esperava que um item de nível épico ficasse simplesmente parado nas prateleiras acumulando poeira. Mas, por outro lado, fazia sentido. Ninguém no salão de sangue seria capaz de usá-lo. Meu senhor, tem certeza? Muitos se machucaram só de tentar pegá-lo. Varnix foi rápido em lembrá-lo mais uma vez. Está tudo bem. Damon assentiu. Tenho alguma resistência. Ele respondeu vagamente antes de pegar o amuleto e verificar suas estatísticas. Ding. Amuleto do véu solar. Nota. Épico tipo. Acessório. Amuleto origem. Abóbada santificada do Templo do Amanhecer antigamente usado por um nobre paladino. O amuleto foi criado para proteger seu portador da corrupção e da mentira. Banhado em rituais sagrados por décadas, ele retém uma luz teimosa que rejeita a escuridão. No entanto, a corrupção da guerra, da morte e da traição deixou uma rachadura em sua santidade, o que fez com que seus efeitos diminuíssem. Todas as habilidades sagradas têm recargas reduzidas em 30%. Toda a cura é aumentada em 10% e o amuleto pode absorver até 1.000.000 de dano a cada 5 minutos. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 315. Senhor ou ladrão. Os olhos de Damon se arregalaram instantaneamente ao ler a descrição. Uma rachadura. Efeitos reduzidos. O nível do amuleto era atualmente rotulado como épico, mas se essa suposta rachadura de santidade fosse removida e se a corrupção pudesse ser purificada ou os rituais originais restaurados, então qual seria sua verdadeira forma? Um sorriso lento surgiu em seus lábios. Se o nível foi rebaixado devido a danos, murmurou ele, apertando os dedos em volta do artefato dourado, então restaurá-lo o levaria de volta ao seu nível original. Não, mais alto. Não se tratava apenas de um acessório de nível épico. Era um item lendário que havia caído em desgraça. Um escudo radiante que absorvia 1.000.000 de dano, amplificava a cura e reduzia o tempo de recarga. Já era poderoso em seu estado arruinado. Quão mais poderoso poderia se tornar em seu estado completo? O que exatamente o quebrou? Perguntou ele em voz alta, meio que para si mesmo. Felizmente, alguém teve o bom senso de guardá-lo. Droga. Isso significa que ele, de alguma forma, conseguiu um terceiro item lendário. Bem, mais ou menos. Damon sorriu amargamente. Pode-se dizer que agora ele tinha 3 itens lendários, mas todos estavam danificados, quebrados, lacrados ou incompletos. Parecia que repará-los e restaurá-los à sua antiga glória dependia dele. Ele sorriu para si mesmo. Não é um projeto paralelo ruim. Tudo bem, eu fico com isso. Ele pegou o amuleto e se preparou para voltar à seção de poções para estocar alguns consumíveis. Por que perder a oportunidade quando podia pegar alguns de graça? No entanto, assim que ele se virou, de repente, a voz fraca de Blodhagen soou em sua mente. Pega a joia. Damon congelou. Se Blodhagen se esforçava para se comunicar com ele apesar de seu estado enfraquecido, ele precisava pegar aquela merda, não importava o que fosse. Espera aí, de que joia ela estava falando? Ele olhou ao redor e começou a vasculhar as prateleiras com pedras brutas para ver se havia algo valioso escondido à vista de todos. Passou vários minutos fazendo isso, mas nada funcionava. Blodhagen permaneceu em silêncio, e ele também não conseguiu encontrar nada de especial. Damon soltou um suspiro. Não fazia ideia do que fazer quando de repente pensou em algo. Reino de Sangue havia falado quando ele estava perto das prateleiras de equipamentos. Será que havia algo naquelas prateleiras? Ele voltou e examinou os itens. A maioria dos equipamentos parecia a mesma. Lâminas desgastadas, fragmentos de armadura manchados de sangue, bugigangas com runas de sangue. Mas então, no canto mais distante da terceira prateleira, Damon notou uma joia, aninhada na órbita ocular de uma lâmina chamuscada. Tudo parecia quebrado e inútil. Nem mesmo a joia parecia extraordinária. Mas Damon percebeu imediatamente que era aquela. A joia. A voz de Blodhagen soou mais uma vez. Damon estendeu a mão para pegá-lo sem hesitar. No entanto, antes que pudesse tocá-lo, a voz severa de Varnix soou. Você já fez sua escolha.
Meu senhor. Hein? Damon parou. Você não pode estar falando sério. Essa coisa é uma merda. Olha, está claramente quebrada. Não tem atributos, nem efeitos, nem nada. Varnix deu de ombros. Regras, meu senhor. Nem eu estou acima delas. Damon olhou para seu amuleto, talvez de nível lendário, e seu coração doeu. Só podia pegar um deles. Soltou um suspiro e encarou os dois itens. Não conseguia se forçar a largar o amuleto. Só um tolo guardaria de volta um item lendário na palma da sua mão. Mas, ao mesmo tempo, Bloodhagen precisava dessa joia. E não havia como retirá-la. Inesperadamente, Keltor falou: Meu senhor, talvez você possa usar seus pontos de contribuição do ataque de purificação. Hein? Damon pareceu surpreso com a sugestão. Existe algo assim? Agora que ele pensou nisso, ele conseguiu um monte de títulos, pontos de experiência, reputação, fama e seu status como Lorde do Salão Sangrento no ataque de purificação. Mas ela não conseguiu exatamente nenhuma recompensa de item, o que foi bem estranho. A expressão de Varnix se contorceu levemente. Isso é tecnicamente verdade. O sistema deveria ter concedido pontos de contribuição. Presumi que você já os tivesse resgatado. Os olhos de Damon brilharam. Você supôs errado. Então, posso ou não usar? Varnix permaneceu em silêncio por um momento antes de assentir. Isso equivaleria à metade dos seus pontos de contribuição. Que metade por essa coisa quebrada? Damon pareceu chocado. Isso parece muito injusto. Varnix balançou a cabeça. A lâmina é inútil, mas a gema é uma gema muito rara que ainda não é totalmente compreendida. Há uma chance de ser valiosa. Podemos avaliá-la, e eu posso revisar seu custo em pontos de contribuição. Sugeriu o vampiro astuto com um sorriso. Damon recuou rapidamente. Não precisa. Há hectares. Por que se dar ao trabalho desnecessariamente? Pontos de contribuição são fáceis de encontrar. Eu sempre posso ganhar mais na próxima batalha. Ele riu sem jeito e guardou o amuleto e a lâmina com a gema em seu anel espacial. Ele ainda precisava pegar poções, talvez alguns talismãs, mas àquela altura. Damon já sentia como se tivesse roubado o tesouro do salão de sangue às cegas. É claro que ele ainda seguiu em frente e pegou vários frascos de poções até que finalmente Varnix o deteve. Você ultrapassou seu limite, meu senhor, disse Varnix com um sorriso dolorido. De repente, sentiu como se o sujeito à sua frente tivesse vindo ali para saquear o tesouro, e não como um senhor do salão sangrento. Damon relutantemente largou a garrafa que acabara de pegar, um frasco vermelho vibrante que praticamente irradiava vitalidade, e deu de ombros. Tudo bem, tudo bem. Você foi excepcionalmente generoso hoje, Varnix. Vou parar por aqui. Por enquanto. O velho vampiro estreitou os olhos, já pressentindo que o próximo ataque de Damon ao tesouro era apenas uma questão de tempo. Justo quando ele pensava que o pior já havia passado e que finalmente haviam terminado ali. Keltor, mantendo-se a uma distância respeitosa atrás, deu mais um passo à frente. Meu senhor, você também pode escolher alguns consumíveis para seus seguidores. Damon piscou. Keltor, parecendo prestativo e estranhamente preparado demais, assentiu rapidamente. Como Lorde do Salão Sangrento, você pode resgatar uma cota básica de consumíveis para seus seguidores diretos. Não é muito, mas deve cobrir algumas poções e talismãs. Talvez até 1 ou 2 pergaminhos de combate, dependendo da raridade. Damon inclinou a cabeça, virando-se lentamente para Varnix com um sorriso feroz. Isso é verdade? Deus vampiro mais forte. Capítulo 316. Próxima parada. Ao ver Damon vasculhar o tesouro novamente, o velho vampiro parecia como se alguém tivesse acabado de derramar vinagre em seu sangue. Tecnicamente, sim. Mas raramente é usado. A maioria dos lordes não se importa com seus seguidores. Ele tentou impedi-lo, mas foi inútil. Bem, eu não sou como a maioria dos lordes, interrompeu Damon alegremente e continuou saqueando o lugar até enchê-lo com ainda mais poções. Quando Keltor e Damon finalmente saíram do local, o pobre vampiro encostou-se fracamente nas portas maciças, observando o jovem lorde em choque e admiração. Ele não sabia se sentia medo ou impressionado. Damon, por outro lado, parecia muito satisfeito. Deu um tapinha nas costas de Keltor com um largo sorriso. Continue assim e você se redimirá rapidinho. Keltor tossiu levemente com a força do tapa, seu ombro quase se deslocando sob o incentivo entusiasmado de Damon. Ele conseguiu dar um sorriso forçado,
embora seus olhos revelassem um brilho de orgulho. É uma honra servir, meu senhor. Ótimo, disse Damon, esticando os braços como se tivesse acabado de se exercitar. Porque agora, vamos para algum lugar suicida. Cleotone piscou. Suicida? Damon lançou-lhe um olhar que praticamente irradiava malícia. Muito. Alta taxa de mortalidade. Rumores dizem que nem os imperadores ousam mais enviar ninguém para aquele lugar. Ainda que irei junto. Cleotone deu um pequeno sorriso. Jurei segui-lo, não me acovardar. Mostre o caminho, meu senhor. O sorriso de Damon se alagou. Esse é o espírito. Vamos cortejar a morte. Damon saiu em disparado da cidade de Niera, e Cleotone mal conseguiu acompanhá-lo. Felizmente para ele, Damon não estava a toda velocidade. Caso contrário, não teria conseguido nem fazer isso. Cleotone queria perguntar como alguém de rank D conseguia igualar a velocidade de um rank C sem esforço, mas não ousou. Na verdade, havia mais coisas sobre as quais ele estava curioso, como porque o senhor estava constantemente cuspindo em frascos de vidro e jogando-os em seu depósito. Mas ele manteve a boca fechada, como planejara, e silenciosamente seguiu o que pôde. Logo, Damon parou em um local isolado. Era um lugar perfeito, sem outros jogadores ou pontos de referência por perto. Ele então se concentrou e ativou sua habilidade recém-adquirida, Portão de Sangue. Imediatamente, um anel de glifos vermelho sangue se acendeu sob as botas de Damon. Fitas de névoa carmesim se ergueram do solo, espiralando ao seu redor. No segundo seguinte, uma fenda vertical se abriu no ar à sua frente, margeada por runas sinuosas feitas de sangue. O espaço lá dentro brilhou, revelando lampejos de outro lugar, um que Cleotone não reconheceu, mas que Damon conhecia muito bem. A praga abissal chega. Os pequenos fios de aura que escaparam pelo portal e entraram por este lado foram suficientes para causar arrepios na espinha de Cleotone. O fedor de decomposição, podridão e algo muito mais antigo impregnava o ar como uma toxina invisível. O céu do outro lado do portão de sangue era de um roxo tingido de roxo, riscado por nuvens que choravam cinzas em vez de chuva. Sombras se moviam de forma normal pelas colinas enegrecidas. Mesmo de relance, a terra pulsava como uma ferida purulenta. Cleotone deu um passo involuntário para trás. Estamos indo para lá? Damon não respondeu imediatamente. Ele encarou o portão, estreitando os olhos com uma intensidade concentrada. Vamos para lá. Vamos lá para roubar algo do chefão daquele lugar. Tirar algo dele. Cleotone engoliu em seco. Sua mão pairou perto da arma. Já ouvi histórias. De feras pestilentas imunes à magia. De zonas amaldiçoadas que distorcem sua alma se você permanecer por muito tempo. De fantasmas que devoram suas mentes. Ótimo, disse Damon, dando um passo à frente. Então talvez você esteja alerta o suficiente para sobreviver. As runas de sangue brilharam mais intensamente à medida que ele se aproximava, reagindo à sua presença. Damon não hesitou. Atravessou direto o portão de sangue, desaparecendo na luz tingida de corrupção. Cleotone encarou por mais um instante. Depois dois. Então seguiu Damon, entrando no portal e desaparecendo do outro lado. O portão de sangue fechou-se atrás deles quase instantaneamente. Tudo o que restou foi o fedor de morte e decomposição pairando no ar. Do outro lado, Damon imediatamente se apressou para erguer uma barreira. Aquele lugar não era para os fracos. Mas, ao contrário de antes, a sensação de fraqueza e corrupção não o dominou instantaneamente. Damon fez uma pausa. Respirou fundo para confirmar. Era mesmo como ele suspeitava. O ar ali era praticamente igual ao ar lá fora. Na verdade, poderia até ser melhor para ele, já que seu corpo estava revigorado e cheio de energia. Cleotone, do outro lado, agora se curvava e vomitava. Estava pálido, com veias pulsando sob a pele, como se algo estranho tentasse se infiltrar nelas. A corrupção ali estava viva, invadindo pulmões, correntes sanguíneas e até mesmo pensamentos. Era o tipo de lugar que não apenas matava, transformava. No entanto, Damon estava completamente bem. Ele não precisava se perguntar por que isso estava acontecendo. Ele imediatamente recebeu um monte de notificações. Ding. Você ganhou mais um de resistência a veneno. Ding. Você ganhou mais um de resistência a veneno. Ding. Você adquiriu um novo tipo de veneno. Ding. Você fez um pequeno progresso no segundo ciclo da técnica de refinamento corporal dos 9 milhões de venenos. Ding.
Você ganhou mais um de resistência a veneno, Jing. Você ganhou mais um de afinidade com veneno, Jing. Você adquiriu um novo tipo de veneno, Jing. Você fez um pequeno progresso no segundo ciclo da técnica de refinamento corporal dos 9 milhões de venenos, Jing. Você adquiriu um novo tipo de veneno, Jing. Você fez um pequeno progresso no segundo ciclo da técnica de refinamento corporal dos 9 milhões de venenos. Parecia que a corrupção também era uma espécie de veneno. Damon girou o pulso e lançou uma pequena cúpula carmesim de magia de sangue ao redor de Kaioton. Aqui. Isso deve te dar 1 ou 2 horas. Você vai se acostumar logo. O fraco de sua vida passada se saiu muito bem aqui. Alguém como Kaioton deveria ser capaz de dar a partida e se recuperar. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 317. Em busca de tesouros. Kaioton caiu de joelhos, respirando pesadamente enquanto a névoa de podridão finalmente parava de corroer seus ossos. Obrigado, meu senhor. Perdoe minha incompetência. Eu não pensei. Ele tossiu violentamente. Não pensei que seria tão ruim. Damon assentiu. É pior para a maioria. Não se preocupe. Ele esticou os dedos, observando tênues fios de mana corrompido flutuarem em sua direção e se dissolverem como névoa ao contato. Seu sangue, sua magia, não, sua própria presença, purificavam o ar ao seu redor. Seus arquivos de sangue expandiam-se rapidamente com enorme quantidade de corrupção e toxinas no ar. Ele olhou ao redor, o olhar pousando no terreno amaldiçoado. O lugar não havia mudado nem um pouco. Esta terra é doentia. As criaturas aqui são pervertidas, mas há um segredo especial escondido aqui. Meu senhor. Kaioton tentou ao máximo se concentrar nas palavras de Damon e se recompor, mas estava se mostrando impossível. O peso da corrupção o esmagava. Deixando-o para trás, Damon avançou. Não querendo fracassar tão cedo, Kaioton cerrou os dentes e se forçou a se levantar. Cada respiração era dolorosa. Cada passo parecia arrastar correntes feitas de maldições e venenos. Mas ele o seguiu. Mais à frente, Damon parou à beira de uma ravina afundada, se é que se pode chamar assim. Parecia que a terra havia sido mastigada por algum predador enorme e esquecido. O fundo se contorcia com raízes enegrecidas, trepadeiras se contorcendo e numerosos ossos de animais. Damon olhou para o poço e sorriu. Ainda está aqui. Kaioton cambaleou para o lado, tremendo, com os olhos quase sem foco. O que é isso? Um baú de tesouro incrível, é claro. Damon sorriu. Kaioton cambaleou até a borda, olhando para baixo com uma mistura de horror e admiração. Tesouro, repetiu ele, com a voz rouca. Damon saltou diretamente para o fundo da ravina, aterrissando com um baque silencioso em meio aos ossos e raízes trêmulas. Um odor denso e tóxico de podridão e decomposição o assaltou, apenas para ser sugado por ele. Jing. Você ganhou mais um de resistência a veneno, Jing. Você adquiriu um novo tipo de veneno, Jing. Você fez um pequeno progresso no segundo ciclo da técnica de refinamento corporal dos 9 milhões de venenos, Jing. Você ganhou mais um de afinidade com veneno, Jing. Você adquiriu um novo tipo de veneno, Jing. Você fez um pequeno progresso no segundo ciclo da técnica de refinamento corporal dos 9 milhões de venenos. Mais uma rodada de notificações surgiu na frente de Damon, fazendo-o sorrir de orelha a orelha. Ele veio aqui pelo baú do tesouro e agora estava ganhando alguns presentes bônus inesperados. Damon agachou-se, limpando fragmentos de ossos e sujeira com a mão até que o baú do tesouro chamativo e chamativo fosse completamente revelado. Damon abriu-a rapidamente e imediatamente uma luz ofuscante saiu dela. Moedas de ouro. Uma montanha de moedas de ouro. Jing. Você ganhou mais 5.000 moedas de ouro. Legal. Damon não se demorou. Limpou as mãos e imediatamente um par de asas de sangue apareceu em suas costas. Ele então voou para fora da ravina, pousando perto de Kaioton. Tudo pronto. Vamos para o próximo local. Kaioton olhou para ele, incrédulo. Existe um próximo local? Damon assentiu com um sorriso irônico que lhe abriu o rosto. Este lugar inteiro está cheio de baús de tesouro como este. E ele conhecia cada maldito lugar. Damon girou no lugar, apontando dramaticamente para a trilha corrompida. Este lugar é um poço de morte, maldições, doenças e veneno. Mas também é um festival de saques de nível S, se você souber onde procurar.
Kreutor murmurou algumas preces a deuses nos quais nem acreditava mais. Tentou se levantar, mas caiu contra uma raiz negra e retorcida. Meu senhor, por favor, continue sem mim. Não quero te atrapalhar. Damon assentiu. Tudo bem. Só faço o seu melhor. Eu não esperava que você se saísse bem, para começo de conversa. Eu só queria ver se você viria. E veio. Ele deu outro sorriso ao vampiro e correu em direção a outro local. Havia muitos baús de tesouro para serem reivindicados, e não havia tempo suficiente. Damon parecia uma criança fazendo uma caçada de Páscoa enquanto passava a hora seguinte pulando pela paisagem infestada de morte com alegria contagiante. Se as terras abissais da peste tivessem um humor, seria confuso. O terreno corrompido se retorcia e pulsava sob os pés. Espíritos malévolos se agitavam nas sombras e bestas pestilentas grotescas sibilavam à distância, mas Damon estava assobiando. Parecia que estava passeando no parque. Cada zona amaldiçoada que visitava parecia uma masmorra à parte. Névoas venenosas que derretiam a pele. Árvores mortas-vivas que gritavam. Poças de lodo que expeliam homúnculos deformados. Nada disso o perturbou. Todas as abominações foram rapidamente aniquiladas. Os monstros estavam em torno do nível 150, e esta área tecnicamente deveria estar acima do seu nível atual, o que representava uma dificuldade tremenda. Pelo menos sem uma poção de antídoto adequada, ele não conseguiria fazer nada. Mas o corpo de Damon era mais do que capaz de lidar com isso, e ele estava eliminando tudo que bloqueava seu caminho com facilidade. O ponto positivo dos monstros ali era veneno e corrupção, e quando isso não funcionava, as lutas se tornavam óbvias. Na verdade, metade do tempo ele estava murmurando para si mesmo sobre qual baú tinha armadilhas, qual gerava ilusões e qual o recompensava com algo extra se ele conseguisse eliminar todos os monstros ao redor do baú. E ele matou. Alegremente. Magia de sangue dançava no ar, afastando a corrupção e se alimentando dela ao mesmo tempo. Cada baú de tesouros se abriu com um clique satisfatório, seguida por um sino e uma nova rodada de notificações de saque. Ding! Você ganhou mais 7.000 moedas de ouro. Ding! Você adquiriu o Anel da Serpente Sangrenta, viu? Épico. Naturalmente, ele também absorveu o sangue corrompido dos monstros, o que lhe deu ainda mais poderes. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 318. Novas habilidades. Ding! Você extraiu mais um de afinidade com veneno. Ding! Você matou a abominação corrompida nível 35. Ding! Você ganhou pontos de experiência. Ding! Você extraiu mais um de afinidade com veneno. Ding! Você extraiu a habilidade Pústulas Venenosas. Pústulas venenosas. Muta sua carne para formar pústulas voláteis cheias de sangue venenoso. Essas pústulas se rompem com um impacto ou acionamento manual, liberando uma explosão de névoa tóxica em um raio de 3 metros. Inimigos presos na névoa sofrem dano de veneno ao longo do tempo e têm sua defesa reduzida em 10% por 6 segundos. As pústulas se regeneram lentamente ao longo do tempo, até 3 cargas. O dano sofrido enquanto as pústulas estão ativas tem 20% de chance de desencadear uma explosão de spray, infectando inimigos próximos com um efeito de veneno contagioso. Ding! Você matou a abominação corrompida nível 55. Ding! Você ganhou pontos de experiência. Damon encarou a notificação flutuando à sua frente, com a testa franzida. Pústulas venenosas. Murmurou em voz alta, inclinando a cabeça. Isso é nojento. Ele estremeceu ao ler a descrição da habilidade. Pústulas voláteis. Sangue venenoso explodindo. Jatos de spray. Não tinha a mínima chance de ele ativar algo assim. Ele mentalmente colocou uma etiqueta, não toque, e passou para a próxima abominação. Foi somente quando ele matou um bando que ele realmente adquiriu uma habilidade interessante que não esperava. Ding! Você extraiu a habilidade Pequeno Aumento de Veneno. Ding! Pequeno aumento de veneno. Suas estatísticas recebem uma pequena melhoria quando você está presente em um ambiente tóxico. Ding! Você matou a abominação corrompida nível 56. Ding! Você ganhou pontos de experiência. O interesse de Damon foi imediatamente despertado. Só essa habilidade não era praticamente nada. Era uma habilidade de reforço simples, mas no ambiente atual, era bem poderosa e poderia fazer maravilhas por ele. Vamos lá, seus desgraçados feios. Me deem mais dessa habilidade.
Damon apressadamente começou a matar cada vez mais abominações, mesmo aquelas que não precisava para obter o baú do tesouro. Ele vinha pensando de forma muito restrita antes. Ele só havia pensado naquele lugar pelo ouro, mas agora estava ganhando muito mais com isso, e a parte venenosa do seu corpo estava recebendo um impulso insano. Algum tempo depois, outra habilidade comum, simples e ainda assim interessante caiu em suas mãos. Jing. Você extraiu a habilidade Explosão de Veneno. Explosão de veneno. Gera uma explosão de energia venenosa. Causa dano de veneno em área de efeito em um raio de 5 metros, com dano adicional escalonado com base na sua afinidade por veneno. Inimigos atingidos pela explosão têm sua cura reduzida. Os olhos de Damon brilharam. É disso que estou falando, murmurou ele, sentindo a mana venenosa ferver em suas veias. Ele já conseguia sentir como isso se encaixaria perfeitamente, não apenas com sua crescente afinidade por venenos e seu corpo venenoso, mas também com suas outras habilidades recém-adquiridas, como o acelerador de veneno menor. O ar corrompido ao seu redor era praticamente um combustível naquele momento. Sem mencionar que ele também poderia receber benefícios de cura passiva da explosão venenosa. Outra build poderosa estava se formando rapidamente, e esta até tinha sinergia com seu corpo de 9 milhões de venenos. Damon continuou a procurar por mais abominações e a destrancar mais baús de tesouro. Seu corpo também absorvia constantemente mais ar venenoso e corrompido do ambiente. Sua taxa de absorção havia aumentado tanto que muitos pontos agora apresentavam níveis de corrupção visivelmente menores. Era como no lago venenoso da masmorra. Ele sugava tudo ao seu redor e criava o seu próprio. As abominações também continuavam chegando. No início, eram apenas bestas, mas depois todos os tipos de criaturas começaram a aparecer, como goblins, kobolds e anões. Damon ficou agradavelmente surpreso ao encontrar anões no jogo. Se não estivesse enganado, então esta era uma raça completamente desconhecida. Em sua vida passada, ninguém havia interagido com a raça anã, até onde o conhecimento público permitia. Agora ele estava realmente vendo esses caras em tal lugar. Estavam inchados e retorcidos, com as barbas emaranhadas de imundície, e a armadura outrora orgulhosa, corroída e fundida a carne. Não eram os clássicos anões robustos e amantes de cerveja. Eram forjados pela praga, mutados pela corrupção abissal da terra. Seus olhos brilhavam com um verde doente e brandiam ferramentas irregulares que sibilavam com veneno. Os pobres coitados ainda caíam com bastante facilidade. Damon não teve problemas em lidar com eles, já que, assim como os outros seres corrompidos, esses caras também eram monstros praticamente irracionais agora. Eles não possuíam nenhuma de suas habilidades raciais, apenas um punhado de habilidades baseadas em corrupção. Esses caras foram atraídos para cá por causa dos baús de tesouro, murmurou Damon, tirando um fio de saliva venenosa de sua capa enquanto o outro anão forjado pela peste explodia em uma nuvem de névoa virulenta. Ele não podia exatamente culpá-los. Até Damon não conseguia acreditar na quantidade de baús de tesouro naquela área. A pessoa que deu informação sobre este lugar em sua vida passada claramente mentiu. O desgraçado levou para casa muito mais do que alegava ter, Damon notou enquanto cortava outro kobold corrompido que tentou emboscá-lo da copa de uma árvore moribunda. O saque jorrava, as habilidades se acumulavam como cartas da mão de um apostador, e sua sinergia de venenos evoluía a cada respiração. A técnica de refinamento corporal de 9 milhões de venenos praticamente cantava dentro de seus ossos. Damon a princípio pensou que aquele lugar seria uma experiência de vida ou morte, mas agora ele praticamente tinha vindo para tirar férias. Seu olhar então se voltou rapidamente para uma montanha alta ao longe. Bem, seriam férias, desde que ele não perturbasse o chefão, que dormia dentro daquela montanha. Damon continuou sua matança e pilhagem, aproveitando ao máximo sua viagem até lá. Qual jogador não gostaria de abrir baús de tesouro? Ouro, armas, armaduras e bugigangas estranhas enchiam seu depósito até a borda. As abominações também continuavam chegando, e o aprimoramento de habilidades avançava a todo vapor. Ainda não havia sinal de Kael'thon, o que era de se esperar. Tudo estava indo muito bem. Nesse ritmo, vou ganhar dinheiro rapidinho. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 319. Um ladrão Damon sorriu e continuou. Naturalmente, ele se certificou de ficar longe da montanha alta ao longe. Em algum lugar lá no alto, o pico recortado daquela montanha distante refletia a luz doentia que se filtrava através da névoa.
O sorriso de Damon persistia enquanto ele abatia outro anão forjado pela peste, com o veneno sibilando do cadáver. Ele sabia exatamente o que estava dormindo lá em cima. Também sabia que, no momento em que acordasse, essas pequenas férias se transformariam em uma zona de guerra. Mas por enquanto, o chefão podia continuar sonhando. Damon ainda tinha muitos baús para saquear, monstros para massacrar e venenos para reivindicar. A verdadeira diversão ainda nem tinha começado. Enquanto isso, dentro da mesma montanha, algo se agitou. Nas profundezas do coração cavernoso da montanha, passando por paredes escorregadias de resina negra e veios de cristal verde luminoso, um único olho se abriu. Não era o olho de nenhuma fera comum. Era uma fenda vertical, a íris brilhando com o verde e amarelo derretido da chama tóxica. A corrupção ali era muito mais forte do que externa, mas isso não parecia importar para o ser. Na verdade, rajadas de ar fortemente corrompidas saíam de seu corpo a cada segundo, enchendo a caverna com um miasma ainda mais venenoso. A névoa se enroscava e se retorcia, infiltrando-se nas rachaduras da pedra e pulsando no ritmo da respiração lenta e deliberada da criatura. Uma cauda enorme se movia na escuridão, com escamas brilhando úmidas com uma mistura de veneno e cor abissal. Cada movimento raspava o chão da caverna, emitindo um eco baixo e áspero como pedra sendo moída até virar pó. Uma língua bifurcada brilhou brevemente nas sombras, saboreando o ar, e os olhos da fera se estreitaram. Uma nova comoção no meu território. Quem ousa criar o caos na minha área? No momento seguinte, o ser fechou os olhos e alargou os sentidos. Os sentidos de um despertador normal limitavam-se a poucos metros, talvez algumas centenas se fossem talentosos. Mas a percepção dessa criatura se estendia muito além disso, atravessando a rocha, o ar e até mesmo as raízes envenenadas de árvores mortas há muito tempo. Deslizou sem esforço pelas linhas corrompidas da terra, saboreando cada gota de veneno no vento. Finalmente entendeu quem estava causando toda aquela confusão. Uma presença. Não um de seus lacaios forjados pela peste. Não uma fera racional, mas algo afiado, deliberado e perturbadoramente vivo. Pior ainda. Estava de alguma forma sugando toda aquela corrupção. Como estava fazendo isso? Um estrondo baixo ecoou pela câmara, e os cristais verdes acima estremeceram como se estivessem com medo. A cauda da fera chicoteou novamente, com mais força desta vez, abrindo cicatrizes profundas no chão da caverna. Um ladrão, sibilou, a palavra pingando desprezo venenoso. Um pequeno ladrão se alimentando do meu hálito. Por um longo momento, a criatura apenas escutou, os sentidos percorrendo a posição de Damon como o toque de uma mão fantasma, antes de retrair a consciência. Suas espirais se moveram, acomodando-se mais uma vez na escuridão. Cresça, ladrãozinho, sussurrou, com um tom de diversão cruel. Quando você estiver maduro o suficiente, farei de você meu novo fantoche. E assim, a montanha silenciou novamente. Lá fora, Damon continuava matando, saqueando e acumulando habilidades, completamente alheio ao fato de que suas férias tinham acabado de lhe render a atenção da única coisa que ele não queria acordar. Outro baú se abriu tilintando sob suas mãos, derramando ouro e uma adaga de prata. Ele sorriu ironicamente, jogando-a no inventário sem pensar duas vezes. Eu poderia me acostumar com isso, murmurou, já passando por cima de uma pilha de cadáveres forjados pela peste para alcançar seu próximo alvo. Damon atacou o primeiro e sugou sua essência de sangue quando uma nova notificação apareceu na frente dele. Ding! Você extraiu a habilidade Corrupção Mental Menor, Corrupção Mental Leve. Sua presença infunde um veneno sutil nas mentes dos inimigos próximos. A tomada de decisões deles fica mais lenta, os instintos empotados e a suscetibilidade aos efeitos do medo aumenta. A corrupção se intensifica quando você está em um ambiente altamente tóxico. Damon arqueou a sobrancelha. Era uma habilidade única e rara. Não era uma habilidade de dano direto, mas podia transformar monstros agressivos em alvos lentos e confusos, amolecendo os jogadores antes mesmo que percebessem o que estava errado. Na luta certa, um momento de hesitação bastava para desferir o golpe fatal. Quando elevado a um nível alto o suficiente, ele poderia até ser capaz de controlar a mente dos outros. Damon tinha a sensação de que talvez fosse por causa dessa habilidade que as abominações daqui eram capazes de corromper os outros que entravam naquele lugar e vagavam por tempo suficiente. Ele tentou usá-lo no próximo goblin forjado pela peste que o atacou, e a criatura tropeçou no meio do golpe. Seus olhos ficaram momentaneamente vidrados,
como se tivesse esquecido o motivo do ataque. Damon exterminou o monstro no instante seguinte, extraindo seu sangue. Jing. Você ganhou mais um de resistência mental. Jing. Você ganhou pontos de experiência. Damon ficou surpreso mais uma vez. Ele havia recebido uma nova notificação e não conseguia acreditar que fosse resistência mental. Atributos como resistência a dano mental e resistência a dano de alma eram muito mais difíceis de melhorar quando comparados à resistência a dano físico. E ele estava ganhando facilmente tal atributo naquele lugar. Damon pensou um pouco e olhou para onde estava. Não estava mais nos limites do território. Já havia se aventurado nas áreas internas. Talvez fosse por isso que estava encontrando feras com mutações diferentes. Afinal, o ar ali não era apenas venenoso. Estava corrompido. Havia um componente de corrupção mental no ar venenoso e corrompido, o que tornava as criaturas que ali entravam essencialmente zumbis e irracionais. Mesmo em sua vida passada, ele nunca havia chegado tão longe. Depois de ouvir sobre os baús de tesouro daqui, ele veio até esse lugar para tentar a sorte, mas só conseguiu ficar nas regiões externas e, felizmente, de alguma forma conseguiu tropeçar em um baú de tesouro. No entanto, agora as coisas eram diferentes. Ele era capaz, e por isso já estava nas profundezas daquelas terras pestilentas. Damon olhou para a montanha, que ainda estava bem longe dele. Não pôde deixar de se perguntar até onde deveria ir naquele dia. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 320. Ele viu você, Jing. Você ganhou mais um de resistência mental, Jing. Você extraiu a habilidade Corrupção Mental Menor, Jing. Corrupção Mental Menor foi elevada para o nível 2. Jing. Você extraiu a habilidade Explosão Tóxica. Jing. Explosão Tóxica foi aprimorada para o nível 3. Damon sorriu e desligou as notificações. Ele realmente havia subestimado o número de abominações corrompidas naquele lugar, assim como os baús de tesouro. Sua lista de habilidades de veneno e corrupção estava se acumulando bastante, e ele já havia acumulado um total de 1.000.000 de moedas de ouro. Havia também alguns itens raros aqui e ali, que ele rapidamente jogou em seu inventário sem diminuir o passo. Seus arquivos de sangue estavam se expandindo em um ritmo alarmante. Ele mal havia se esforçado por 7 ou 8 horas e já havia ganhado muito. Parecia que aquele lugar era uma verdadeira armadilha mortal, com inúmeros seres vagando por ali, descuidados e corrompidos, buscando atrair ainda mais companheiros. Os baús de tesouro ali eram igualmente impressionantes. Se alguém entrasse neste lugar com olhos ávidos pelos baús de tesouro ao redor, sua mente seria corrompida e ele se tornaria parte deste lugar. Damon suspirou ao ver as criaturas circulando à distância. Graças à sua resistência absurda, proveniente do seu corpo forjado com mana e sangue, ele conseguiu continuar. Caso contrário, já teria sido forçado a fazer uma pausa. A questão era que, se quisesse, ele poderia até mesmo contornar todas essas abominações e se mover furtivamente para coletar os tesouros. Essas abominações não eram exatamente as ferramentas mais afiadas do mercado, mas fazer isso só o faria perder algumas melhorias maravilhosas. As terras sangrentas eram um lugar brutal. Ele tinha a sensação de que talvez estivesse com pressa, mas depois de coletar atributos e habilidades ali, não tinha mais essa preocupação. Agora podia adentrar com confiança aquele território desolado. Coincidentemente, o lugar provavelmente seria parecido com este, com demônios e mortos-vivos se atirando nele, exceto que eles não seriam tão idiotas e irracionais, confiando apenas no veneno e na corrupção para fazer a maior parte do seu trabalho. Jing. Você extraiu a habilidade Pulso Maligno. Pulso Maligno libera uma onda de choque de energia corruptora em um curto raio. Inimigos atingidos sofrem redução na eficácia de cura, pequena queda de atributos e um efeito de enjoo acumulativo que piora a cada pulso. Jing. Você ganhou mais um de resistência à alma. Os olhos de Damon se arregalaram. Justo quando ele pensou que não poderia melhorar, uma nova estatística surgiu na sua frente. Resistência da alma. Aquilo era algo completamente diferente da resistência mental. A resistência mental protegia a mente, os pensamentos, as emoções e a percepção, mas a resistência da alma era o muro entre sua própria existência e qualquer coisa que pudesse destruí-la, distorcê-la ou consumi-la. Era o tipo de atributo que a maioria dos jogadores levaria meses para conquistar, e mesmo assim, teriam sorte se o aumentássemos em um único ponto. Se ele tivesse mais disso, talvez não tivesse sofrido a reação negativa ao formar o núcleo primordial.
E agora ele acabara de receber uma por explodir casualmente um grupo de forjados pela peste em lodo corrosivo. Ele se perguntava que outras surpresas aquele lugar lhe reservaria. Tudo naquele lugar fora construído para fortalecê-lo. Todo o território era um tesouro para ele. Ele sorriu, mostrando as presas. Eu poderia ficar viciado neste lugar. No entanto, havia uma coisa que o incomodava. Ele não sabia por quê, mas de vez em quando se sentia inquieto. Era como se alguém o observasse de algum lugar. Seus sentidos primitivos formigavam, avisando-o de que algo estava errado. De tempos em tempos, o miasma ao seu redor se movia de uma forma que não fazia sentido. Nuvens de veneno não rodopiavam contra o vento daquele jeito. E, 2 vezes, seus sentidos primordiais haviam roçado em algo vasto, algo que recuou no instante em que ele o notou, como uma sombra desaparecendo de vista. Foi por isso que Damon parou de avançar e simplesmente continuou a matar coisas nas áreas externas. Mas ainda assim, ele não conseguia se livrar daquela sensação de perigo. Será que ele já tinha acordado aquela coisa que dormia na montanha alta? Essa tinha que ser a única explicação. Naturalmente, uma parte dela estava alerta, e ele até manteve a opção de teletransporte para o salão de sangue aberta e pronta, mas não conseguia se decidir a ir embora tão cedo. Damon não revelou nada em seu rosto e continuou a cultivar com uma expressão despreocupada, agindo como se não tivesse a mínima preocupação no mundo. Ele também continuou a verificar mentalmente a regra de sangue. Ele já havia consumido a gema, ou mais especificamente, uma névoa vermelha emergiu de seu corpo, que envolveu a gema e a corroeu completamente, retornando após terminar a refeição. Mas ele não obteve nenhuma resposta dela depois disso. Vendo que ela não estaria de pé e funcionando tão cedo, Damon decidiu tentar a sorte com a outra mulher. Olá, senhorita Cobra, você está aí? Ele tentou contatá-la mentalmente. Ao contrário de Blowhagen, que constantemente aparecia em sua mente, mesmo quando ele não queria, a presença daquela mulher era basicamente inexistente. Mesmo quando estendeu a mão, por um longo momento, não houve resposta. Então, finalmente, depois de mais ou menos uma hora, a voz familiar soou preguiçosamente. Você chama. Vampirinha. O rosto de Damon se contraiu. Para sua surpresa, a mulher continuou falando. Você brinca com o sopro do sangue dos meus parentes. Eu sinto isso em você. É, eu percebi, disse Damon, cortando outro não podre com sua fenda de sangue. Então, que tal você parar de me espreitar e me contar o que está me observando da montanha? Consegue sentir alguma coisa? É um dragão, certo? Algum tipo de serpente-dragão? Se você ainda não consegue ver, não está pronto para enfrentá-lo. Mas ele te viu. Disso eu tenho certeza. Uma risada baixa percorreu sua mente antes que a presença dela desaparecesse por completo, deixando Damon sozinho com seus pensamentos. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.